Vamos lá, continuando. Como eu tinha falado no vídeo anterior, eu vou ter que falar um pouquinho de estrutura de decisão e repetição, apenas uma revisão, tá? Pra gente seguir. Uma estrutura de decisão, quando eu chego no momento do código, que eu tenho uma condição, e de acordo com essa condição, se for verdadeiro ou falso, eu vou executar um bloco um ou o bloco 2. É, por exemplo, se a pessoa tem maior que 18 anos, então eu posso emitir maior que 16 anos, perdão. Então, eu posso emitir o título de eleitor. Pronto. Se não, se ela não tem, eu sigo para o bloco 2. É a condição aqui. Se tem maior que 16 anos, eu executo o bloco um. Se não, eu executo o bloco 2. Ponto. É só isso. Se em si eu não preciso ter um se não, posso. Se a nota do aluno for maior que 7, eu mostro o aluno aprovado. Eu não tenho um se não, se for menor que 7, eu nem mostro nada na tela. Ou eu posso ter um se, expressão lógica. Então, comando um, se não, comando 2. Eu tenho uma estrutura de decisão também de seleção múltipla. E é como se a condição jogasse para vários possíveis blocos. É, por exemplo, você tem um menu que tem a opção um, 2, 3 ou 4. Imagine uma conta bancária. Selecione um para consultar saldo, 2 para consultar extrato, 3 para realizar saque, 4 para realizar depósito. Pronto. Aí ele tem a condição, esperando qual valor o cara digitou. Aí é o escolha. Qual valor o cara digitou? Caso ele digitou o valor um, eu executo essa expressão. Caso digitou o valor 2, eu executo essa expressão. Caso 3, eu faço saque. Caso 4, eu faço depósito. E se ele digitou outra opção, qualquer outro caso que ele digitou, eu posso dar uma mensagem, a opção é válida, seleciona outra opção, alguma coisa assim desse tipo. Estrutura de repetição, você pode ver que ela é bem parecida aqui na imagem com a estrutura de condicional. Só que, ao invés de ela seguir adiante, ela fica repetindo o mesmo bloco diversas vezes. Perdão, ela fica repetindo o mesmo bloco diversas vezes até a condição ser atendida. Um exemplo disso é: eu quero somar 10 números. É, eu tenho uma lista e altura e peso de 50 pessoas e eu quero fazer uma, uma média da altura delas e do peso delas. Eu tenho lá a condição, por exemplo, nesse caso seria é, a lista tem mais alguém para eu incluir na média. Se for verdadeiro, se tiver, ele vai executar o bloco. Pega a altura dessa pessoa, soma com a altura total lá de todo mundo que eu tô calculando a média. Pega o peso dessa pessoa, soma com o peso lá que eu tô calculando a média. E a lista tem mais alguém? Tem. Soma lá. Tem mais alguém? Tem. Soma o peso e altura. Tem mais alguém? Tem. Soma o peso e altura. A lista acabou. Tem mais ninguém para eu pegar a informação. Sim, a lista acabou. Então eu sigo aqui adiante. É, e eu tenho basicamente duas formas de uma estrutura de condição. Eu tenho a estrutura enquanto e repita, são bem parecidas. O enquanto, a diferença é que o enquanto ele verifica a primeira condição. Essa imagem aqui seria do repita, tá? Seria o do while em inglês. É, o enquanto ele verifica a primeira condição para depois executar o bloco, porque pode ser que ele nunca execute o bloco. Já o repita, ele faz o contrário. Ele executa primeiro o bloco, pode ver que o código está vindo de cima para baixo, tá vendo? Ele executou esse bloco aqui, pelo menos uma vez ele executou. Depois ele verifica a condição e pode ser que ele volte para executar esse bloco novamente ou que ele siga adiante. E o para é quando tem um número fixo de repetições. Por exemplo, eu sei que eu vou ter que cadastrar 50 alunos e eu quero repetir esse fluxo 50 vezes. É um número fixo, determinado. Ou eu não sei quantas pessoas são, é um número indeterminado, eu uso enquanto eu repita. E o para é para o número fixo de repetições, número determinado de repetições. E eu tenho também a opção, eu tenho um comando interrompa, que é para interromper o fluxo do meio. Por exemplo, se eu tiver uma pessoa que o cara digitou um peso inválido, como um peso negativo, menos 10 quilos, eu quero interromper a execução e dizer, ó, tem uma pessoa aqui com peso válido. Aí eu tenho um comando interrompa, que eu mando interromper esse repetição e sair do código.
Esse comando é, enquanto eterno normalmente que muita gente usa, são em sistemas que você tem que ficar aguardando uma ação externa para tomar uma ação. O sistema não pode só executar e parar. Por exemplo, você tem, deixa eu ver, a Alexa, tem comando de voz lá. Ela tá lá ouvindo tudo que a pessoa tá falando. E para não ficar desligada, ela tem um enquanto eu tiver ligada, digamos assim, fica ouvindo, fica ouvindo, fica ouvindo, fica ouvindo. E dentro desse fica ouvindo, ele define a outra estrutura. Se é uma estrutura de decisão, se ouvir o nome Alexa, grave o que a pessoa ouviu e processa essa informação. Aí sim ela vai processar o dado e vai fazer o comando que a pessoa pediu. Pronto. Estrutura de decisão, repetição. Creio que é isso. 6 minutos de vídeo, dá pra gente começar aqui a provinha. Vamos lá, rapidinho. Que é lógica de programação, lógica é o raciocínio ordenado. A lógica de programação é a forma de escrever um algoritmo para o computador, um programa de computador. O raciocínio que você vai ter para escrever um algoritmo, um programa de computador. O que é algoritmo? É um passo a passo, uma sequência lógica. Por exemplo, uma receita de bolo, um manual de instruções de algum equipamento. Qual a diferença de sintaxe e semântica? A sintaxe é a forma de escrever. Você pode ver até no português. A sintaxe do português é a semântica do português. A sintaxe é a forma de escrever, digamos assim, a forma correta de você escrever as coisas e você dizer as coisas. E a semântica é o sentido do que você quer passar. Eu posso falar um português todo errado, um português bem dizido, e todo mundo entender a mensagem. Posso falar aqui ponto palavra errada, mas vocês entenderem a semântica, entenderem o sentido, mesmo a sintaxe estando errada. Na loja de programação, eu quero que vocês se foquem na semântica. Porque às vezes você, sei lá, ao invés de você falar para o computador problema, você fala problema, e o computador não entende e vai dar erro no programa, e você vai dizer, ah, eu não estou conseguindo fazer, eu sou muito burro. Não, é porque você está focando na sintaxe. Eu quero que você foque apenas na semântica, apenas no sentido do que você quis fazer. Essa parte de lógica não precisa nem de computador, pode ser feita apenas com papel e caneta. Numa linguagem de programação, o que são variáveis? A memória do computador é dividida em compartimentos, digamos assim, e a variável é quando você reserva um compartimento desse, você dá um nome a ele e você está guardando alguma informação dentro dele. Você pode ou não guardar informações dentro dele. O que são instruções de saída e entrada de dados? O que pode ser do dispositivo de entrada e saída de dados? Entrada de dados é toda a informação que está entrando no computador. Pode ser um teclado digitando, pode ser um mouse clicando, pode ser uma tela sensível a toque, pode ser um microfone. Toda informação que está entrando dentro do computador. E saída de dados é toda informação que está saindo do computador para o mundo externo. Uma impressora está imprimindo informações, um monitor está mostrando, uma caixa de som está dando uma saída de áudio para você ouvir. O que é uma estrutura de decisão, eu expliquei agora no começo do vídeo. Estrutura de repetição também. O que é compilar? O computador, no fundo, ele é muito burro. Ele não entende quase nada, você tem que falar todos os mínimos detalhes. E ele só entende zeros e um, linguagem de máquina. 000, 000. O que é compilar? Para o ser humano conseguir criar programas de computador mais facilmente, a gente escreve numa, numa linguagem mais parecida com a nossa linguagem do dia a dia, com aquela estrutura de decisão, se isso, então aquilo, ou enquanto isso, faça aquilo, nessa estruturazinha. E a gente compila esse código, ou seja, a gente traduz esse código para uma linguagem que o computador entenda, os zeros e uns de lá que o computador vai entender. A gente não faz isso de forma manual, existem programas que compilam as linguagens de programação, e essa compilação vai transformar seu código
uma linguagem que o computador entenda e possa executar. Tem linguagens que não são compiladas, são interpretadas. Qual a diferença? A compilação ele pega todo o seu código e transforma num arquivozinho que o computador vai entender. Na interpretação, ele vai lendo linha por linha, vai traduzindo linha por linha, executando linha por linha. A diferença é só essa. Mas no final das contas, tem que traduzir para a linguagem que o computador entenda. Ponto. O que é teste de mesa? Teste de mesa é um teste que você vai fazer com papel e caneta. Pode ser feito no computador, na planilha do Excel e tal, mas é um teste que você vai fazer executando mentalmente o seu algoritmo, não mandando o computador executar para você. Por que esse teste é importante? Porque tem prioridade a não usar computador, se usar computador, usar só um bloco de notas para você anotar alguma coisa. Nesse primeiro estudo de lógica, tente praticar mais no papel e caneta ou num bloco de notas, sem compilar para que o computador execute, apenas executando mentalmente o passo a passo do que você quis fazer. Pode executar escrevendo mesmo, o passo a passo também, não precisa ser mentalmente não. E é isso, a prova de lógica de programação 1 foi essa. Vou fazer outro vídeo depois com a prova de lógica de programação 2.